Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Conforme eu venho fazendo essa série de oportunidades de negócio utilizando impressora 3D, hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma técnica. A técnica consiste no seguinte, recentemente eu mostrei nos vídeos de impressão 3D para o negócio automotivo, a utilização da impressão 3D com fibra de carbono, tá? Para que você possa gerar peças automotivas. E hoje eu queria mostrar para vocês três técnicas que você pode utilizar para produzir essas peças utilizando a impressora 3D. A primeira delas, ou seja, basicamente a primeira delas é utilizar a própria impressão 3D com epóxi para que você possa endurecer essa peça. A segunda é o que eles chamam de infusão. E a terceira é a utilização da impressão 3D como molde para que você possa fazer uma peça. Perfeito. A primeira delas, que é a utilização da impressão 3D como a peça principal, tá? Junto com resina epóxi, folhas de fibra de carbono, ou pode ser de qualquer outra fibra que você queira utilizar. Fibra de carbono porque está muito em moda no meio automotivo, então dá aquele visual bonito. Tá? Basicamente o que você faz? Você pega a impressão, você lixa, você começa a aplicar camadas de epóxi, pega uma camada dessa folha, aplica mais uma camada de epóxi, como se você estivesse fazendo um sanduíche. Você vai botar essa peça dentro de um saco e sugar todo o ar. Ele vai ficar a vácuo e aí o epóxi ele vai penetrar tanto na fibra de carbono como na impressão 3D. Feito isso, você vai pegar essa peça, lixar, aplicar nova camada de epóxi para poder dar o brilho necessário para essa peça. A segunda técnica, que é o que eu chamo de infusão, é a técnica utilizada até para os kits de desenvolvimento que são feitos na Fórmula 1. Basicamente, o que seria essa infusão? Claro que não dá para comparar o que a gente vai fazer de forma caseira com o que é feito numa Fórmula 1, no forno e por aí vai. Tá? Mas essa infusão, e nesse vídeo aqui eu mostro para vocês, nada mais é do que você pegar uma peça através da impressora 3D, você aplicar camadas de fibra de carbono, você embala essa peça e você cria uma espécie de vácuo dentro desse invólucro. De um lado você vai ter o compressor de vácuo puxando o ar, e do outro lado você vai ter um tubo sugando a resina epóxi para dentro desse invólucro. Ou seja, você está fazendo uma infusão, você vai estar unindo todas as peças através do vácuo, ou seja, o vácuo vai ser preenchido por essa resina, tanto a impressão 3D como a própria fibra de carbono. Qual é a diferença dessa técnica para a técnica anterior? A técnica anterior, você só pincela a resina epóxi, assim como a fibra de carbono, na peça. Então, a absorção da resina dentro da impressão 3D não é muito grande. Já através da infusão, todos os sulcos que a gente vê naquele enfio que fica dentro da peça, até para diminuir o peso dela, ela vai ser preenchida pela resina. Então você vai ter uma peça super dura, muito mais pesada, claro, porém super dura, super resistente. E adicionando fibras como fibra de carbono ou qualquer outra fibra que você queira colocar, a peça vai ficar muito mais resistente. Então você pode fazer essa técnica de repente para um aerofólio, para uma peça que você queira, não só para ramo automotivo, mas para qualquer área que você queira fazer utilizando essa peça. Como vocês podem ver no vídeo aqui, você vê literalmente a resina ela entrando e absorvendo cada pedacinho da peça, tá? E isso é ideal também para peças grandes,
seja, você quer fazer uma peça grande para um automóvel, uma peça grande, seja um móvel, por exemplo, que você queira fazer de uma forma diferente, você pode utilizar essa técnica, porque a resina ela vai passar por todos os compartimentos da sua peça. E a terceira e última técnica é através do molde. O que seria essa técnica? É você criar um molde através de uma impressora 3D, um molde em uma, duas ou mais pedaços, mais peças, que juntas vão formar a peça que você quer desenvolver. E a partir desse molde, você pode utilizar a mesma técnica, resina, fibra de carbono, resina, fibra de carbono, resina, ou qualquer outra fibra que você queira. Qual é a diferença dessa técnica para as outras duas técnicas? Essa técnica, a peça final, ela não vai ter a impressão 3D dentro dela. Ou seja, ela vai ser uma peça feita de resina e fibra pura. A impressão 3D, ela só facilita o que? A montagem dessa peça, a prototipação dessa peça. Então, por exemplo, como vocês podem ver, aqui está sendo feito um tubo, que é um tubo de entrada de ar para carros de alta performance. Tá? Essa peça, ela não tem nada de impressão 3D, mas o molde dela foi feito numa impressora 3D. Claro que você vai ter que dar um acabamento nesse molde, se você quiser deixar a peça lisa, tá? Você vai ter que depois trabalhar essa peça, até dar um polimento, vai depender do grau se você quer uma peça fosca, se você quer uma peça lisa, do grau de detalhe que você queira aplicar na sua peça. Outra forma que você também pode utilizar essa técnica do molde é para qualquer outra coisa que você queira fazer. Se você quiser fazer uma vela, se você quiser fazer um molde de silicone, uma peça de silicone, uma peça de resina pura, se você quiser fazer um jarro, alguma coisa, você também pode utilizar essa técnica. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Essas são 3 técnicas que vocês podem estar utilizando. Tá? Eu vou colocar um link aqui do vídeo parte de impressão 3D no ramo automotivo, para que vocês tenham uma ideia da variedade de peças utilizando essas técnicas que vocês podem fazer. Tá? E eu vou colocar como referência também esses vídeos de onde eu encontrei essa informação. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, tá? E marca o sininho para que você seja notificado toda vez que esse vídeo aparecer, que aparecer um novo vídeo, perdão. E, como eu comentei com vocês, eu estou sorteando, ao atingir 1000 inscritos, eu vou estar sorteando um rolo de filamento branco de alta performance que eu comprei nos Estados Unidos quando eu atingi 1000 inscritos. Basta você estar inscrito e você já vai estar concorrendo. Então, pessoal, por favor, se inscrevam, ajude esse canal a crescer. Eu queria agradecer a vocês, já atingimos a meta de 800 inscritos. Então, pouco a pouco o canal está progredindo. Tá? E a minha ideia é, através de vídeos como esses, mostrar projetos interessantes, possíveis ideias de negócio, tá? Para quem estiver interessado em de repente criar algum negócio através dessas ideias, fique à vontade. Tá? Inclusive, eu vou colocar um link também abaixo de um vídeo que eu fiz, que era da ideia ao negócio em 15 minutos. Tá? Então, basicamente isso, pessoal. Se vocês gostaram, dê um like, um grande abraço.